Olá, aqui é a Andrea Brito, criadora e apresentadora deste podcast, que já ajudou muitas pessoas a se inspirarem, a sentirem-se melhor e repensar hábitos e atitudes do dia a dia. A ideia aqui é ter episódios curtos com histórias e mensagens para dar aquela dose de energia boa no seu dia. Sempre que você se sentir meio desanimado, sem inspiração, volte aqui. Inspire-se e seja inspiração para os outros. Dose de energia número 82. História de imigração, parte 3. Oi, gente, tudo bem? Resolvi hoje, então, contar para vocês um pouquinho mais sobre a minha imigração, mas meio que por que a gente imigrou. E por que eu tô chegando nisso? Porque agora, nesse mês de dezembro de 2020, eu e o Marcelo, a gente completa 6 anos que a gente virou cidadão canadense. E engraçado que eu fui me dar conta disso, não porque eu tenho marcado no meu calendário, nada. Foi um lembrete do Facebook que apareceu a foto do dia que a gente fez a cerimônia de cidadania e me lembrou disso. E me fez, então, pensar que a cidadania foi uma consequência da nossa imigração. E vou explicar para vocês por quê. Porque, assim, quando a gente decidiu que a gente queria morar fora, a gente não tinha muita ideia de onde a gente ia morar. Marcelo tinha primos que estavam morando na Espanha, na Irlanda, na época, se eu não me engano. E a gente tinha essa ideia de também sair, vamos morar fora. A gente casou em 2004, e a gente pensou que a gente queria morar fora, até que os primos Débora e Rodrigo, primo do Marcelo, mostraram pra gente que existia o programa de imigração para o Canadá. E a gente foi em uma palestra, a gente foi saber o que era essa imigração para o Canadá, porque até então a gente estava colocando uma mochila nas costas e se mandando do Brasil, era a nossa ideia, a gente queria sair do Brasil. E por que sair do Brasil? Eu acho que a primeira coisa era, a aventura. A gente sabia que a gente não queria mais morar ali, a gente queria ir conhecer o mundo. E era essa ideia que a gente tinha na cabeça. Não era assim, nossa, preciso desesperadamente sair daqui. Não foi isso. Mas a gente quis conhecer o mundo. Só que na nossa cabeça a gente não tinha essa ideia de que logo a gente voltava. A gente estava indo morar fora. Era essa a nossa ideia. Então apareceu essa ideia do Canadá. Então a gente foi ver uma palestra, né, sobre como que era imigrar. Isso lá em 2003, então, 2003 e 2002, a gente já deve ter assistido a primeira palestra para entender como que era, o que era aqui, e a gente ficou encantado. E tendo a ideia de que a gente poderia imigrar, a gente poderia chegar aqui no Canadá como residente permanente, e isso daria acesso a gente a muitas coisas, na verdade, praticamente todas as coisas que um cidadão canadense pode fazer, exceto votar. A gente não ia poder votar nos políticos aqui do Canadá. Mas era uma oportunidade muito boa e a palestra encantou a gente. E na época, então, era uma palestra que estava convidando as pessoas para emigrarem para Quebec. E lembrando que, assim, a imigração não é uma coisa que, tinha lá umas pessoas entregando um passaporte para você, um trabalho pronto, algo tudo certinho. Tá aqui, é só viajar amanhã que você tá lá. Não. Tem todo um processo, a gente teve que pagar várias taxas para o governo para poder fazer o processo. A gente teve que estudar francês, porque, como eu disse, o processo era pela província de Quebec. A província de Quebec é uma província francófona, então a gente teve que pagar taxas por isso. A gente teve que estudar francês, porque uma das exigências é que a gente tivesse um mínimo de francês para conseguir o emprego assim que chegasse. Então, assim, eles vão te dar
o visto de residente permanente, mas com a ideia que você está vindo para o país para contribuir com o país, trabalhar aqui, se criar filhos aqui e tudo mais. Então é isso que eles querem crescer, né? Crescer o país, que já é um país mais velho, com poucos jovens, pouca taxa de natalidade. Então eles queriam jovens que viessem para cá com esse perfil, que pudesse trabalhar. Então tem áreas específicas, áreas profissionais específicas que, claro que, gente, eu tô falando de 2004, são 16 anos atrás, 2004 não, 2000, eu falei errado, 2007, foi 2007 que a gente imigrou, então 2005 que a gente começou a falar, a entender sobre tudo isso, sobre pesquisar mais sobre o Canadá e tudo mais. E então, assim, o processo hoje é bem diferente. Não tô aqui para falar como que é o processo de imigração, mas só para contar para vocês que sim, o Canadá quer gente, mas que é gente que produza. Isso é igual até hoje. O que muda é talvez o tipo de profissão. Então, assim, eu e o Marcelo, nós somos formados em técnico em telecomunicações, que é uma área que estava em demanda aqui também. Para poder ter esse visto, a gente fez, então, uma prova de francês. Ficamos um ano estudando direto, segunda, quarta e sexta a gente ia numa escola de francês em Curitiba, que é da Geneviève, que é uma quebequense, então uma canadense que abriu uma escola em Curitiba. E então a gente aprendia o francês quebecois, o francês quebequense. E a terça e quinta a gente tinha aula particular com um amigo. Ele era amigo do meu cunhado, Guilherme, que dava aula de francês pra gente. Ele tinha francês da França, mas enfim, é francês e francês. A gente ficou então estudando praticamente 5 dias na semana para conseguir passar no teste. Que o teste não era uma prova, nada, era uma pessoa. Então a gente foi até o consulado do Canadá em São Paulo, a gente fez uma entrevista com uma pessoa e a entrevista era inteira em francês. E nessa entrevista a gente tinha que explicar por que a gente estava imigrando, o que a gente queria. Era toda uma preparação, porque você tinha que falar qual o trabalho que você ia fazer, que se você pesquisou se tinha trabalho na tua área. Então a gente chegou lá com vagas de emprego já impresso, explicando o que a gente poderia fazer e tudo mais. A gente não precisava ter aplicado para a vaga, até porque a gente não sabia se a gente ia passar ou não. Mas nessa entrevista a gente saía de lá com o certificado de seleção do Quebec, quer dizer que o Quebec falou, beleza, você está selecionado para aplicar como residente permanente. E a gente conseguiu, foi super estressante, claro, como todo teste é estressante. O nosso francês era muito básico, intermediário, digamos assim, a gente conseguia manter uma conversa, mas é claro que muito vocabulário a gente tinha decorado ali para a entrevista. Se fugisse muito do assunto, talvez a gente se perdesse, mas a gente conseguiu. E depois disso, com essa carta de seleção do Quebec, a gente então aplicou para o visto de residência. Isso tudo lá no Brasil, gente. E com essa carta do Quebec, era quase impossível. Não é impossível, mas era bem difícil que o governo do Canadá não desse o visto de residência permanente. Então, esse certificado era muito, muito importante para a gente. Então, com esse certificado em mãos, a gente deu entrada para o visto de residência permanente, onde o governo do Canadá ele vai pedir, então, alguns exames médicos, histórico criminal, vai ver a tua ficha e tudo mais, para ver se está tudo ok para você entrar no país. Então, a gente fez todos os procedimentos e, enfim, conseguimos o nosso visto. Temos isso carimbado no passaporte e tudo mais, para vir então para o Canadá. Pronto, estávamos prontos para uma nova aventura e prontos para viver no Canadá, um país que a gente nem conhecia, a gente nunca tinha entrado no Canadá e a gente estava realmente, a gente vendeu muitas coisas que a gente tinha
Como eu falei, a gente casou em 2004, a gente migrou para cá começo de 2007, então assim, tudo que a gente tinha na nossa casa, nosso enxoval de casamento, a gente vendeu, poucas coisas a gente conseguiu guardar, até porque não tinha espaço para trazer tudo, mas foi uma aventura. Então a gente vendeu tudo e pronto, 2 malas cada um, 2 malas de 32 quilos, essa era a nossa bagagem para começar uma nova vida no Canadá. E como eu tô falando, então, que a gente tá comemorando 6 anos de cidadania, foi então, como a gente migrou em 2007, em 2013, a gente... Na verdade, não foi 2013, foi em 2014. Agora pensando, foi 2014 que a gente conseguiu, então, a nossa cidadania. E para você ter a cidadania, o que você precisa? Na época também, né? Falando na minha época, a gente precisava ter um tempo mínimo. No caso, na época eram 3 anos consecutivos no Canadá, para daí você dar entrada na cidadania, que é preencher uma papelada, explicar a tua vida aqui e tudo mais, para daí você ser chamado para fazer uma prova, onde você aplica, onde eles vão testar teus conhecimentos gerais sobre o Canadá. Você tem que provar que você fala ou francês ou inglês. No caso, a gente já tinha nossos certificados de francês, apresentamos isso, e fazer a prova, então, para saber se você conhece as províncias do Canadá, um pouco da história do Canadá. Para você ser cidadão, você precisa conhecer um pouco, então, da história do Canadá. Fizemos a prova, passamos na prova, isso você sabe, acho que o resultado na hora já. E faz uma entrevista também. E depois você fica esperando para a cerimônia da cidadania. E nessa cerimônia que você recebe, então, o teu documento que te confirma que você agora é um cidadão canadense. Então, foi então em 2014, como eu tinha falado, tá certo a minha conta, 2014 a gente virou cidadão canadense. E foi muito legal, foi muito importante. O Marcelo foi de gravata vermelha, eu fui de um blazer vermelho, as crianças com a gente. As crianças nascidas aqui já eram cidadãs canadenses. E por que eu falei no começo do podcast que isso foi uma consequência da nossa imigração? Foi porque desde que a gente chegou, a gente nunca estava assim, nossa, um dia eu vou ser cidadã. A gente não tinha esse sonho, assim, de ter essa dupla cidadania, que hoje somos cidadãos brasileiros e canadenses. A gente nunca teve esse sonho, porque, como eu falei, a única diferença é que a gente não podia votar. O resto a gente tinha direito igual de tudo. O que fazia diferença pra gente é quando a gente viajava. Quando você viaja para os Estados Unidos, Canadá e Estados Unidos têm livre passagem. Então, ficava muito mais fácil que quando a gente viajava com as crianças e passava pelos Estados Unidos, as crianças com o passaporte canadense era super, assim, em 30 segundos eles resolviam o passaporte deles. Nós, como era brasileiro, e aí tinha que mostrar o visto americano, a gente tinha que ter um visto americano para passar pelos Estados Unidos, nem que seja para não ficar nos Estados Unidos, mas para passar por ali. Então a gente tinha que ter o passaporte brasileiro, o visto americano, e com o passaporte canadense é muito mais fácil. Existe até uma passagem diferente nos aeroportos para quem é cidadão americano e canadense. Então fica bem mais fácil. E faz parte, é um documento, querendo ou não, com o tempo e como a ideia nossa era morar aqui, por que não virar cidadão canadense? Então, por isso que a gente demorou, a gente foi fazer isso só em 2014, sendo que a gente migrou em 2007, lá por 2010, 2011, a gente já poderia ter aplicado para a cidadania. Mas realmente a gente não tinha pressa disso. Não foi algo que a gente almejava, assim, com... É engraçado falar isso, mas não era algo que a gente tinha assim, nossa, que legal, agora eu posso ser cidadão. Mas hoje eu vejo que, assim, é muito importante, muito legal eu poder dizer, sim, sou canadense, sou brasileira. Tenho orgulho dessa minha história, de tudo que a gente construiu até aqui. Então, é isso que eu queria falar para vocês nesse episódio de hoje, aproveitar que a gente está em dezembro, que é o mês que a gente, então, se tornou canadense, e contar que
muitas coisas que a gente realiza, às vezes a gente não dá tanto valor para uma coisa que a gente conquistou com o tempo. E eu não dei tanto valor na época. Sim, fiquei muito feliz na cerimônia, mas até chegar lá eu não estava tão ansiosa para aquilo. E hoje eu vejo que sim, eu posso dizer com muito orgulho que eu sou canadense, que eu fiz por merecer isso. Tipo, eu trabalhei, eu e o Marcelo, a gente trabalhou para chegar até esse ponto. E convido vocês também a buscarem sonhos de vocês e ver que às vezes muitas coisas boas vão acontecer por consequência de esforços que vocês fizeram. E esse foi o resultado de um esforço que a gente fez, que foi então virar cidadão canadense. Então já tem 6 anos que podemos dizer que somos, assim como nossos filhos, somos canadenses, brasileiros canadenses. Então é isso, gente. O episódio por hoje era isso, a parte 3 da história de imigração. Eu sei que eu tenho muita coisa para contar ainda e com o tempo eu vou trazendo para vocês aqui. Obrigada, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada por escutar o Dose de Energia. Se você gostou do que acabou de escutar, pode, por favor, compartilhar com seus amigos, família e colegas? Vamos distribuir doses de energia por aí. Esses áudios são criados para que todos possam escutar, pois todos precisamos de doses de energia e inspiração. Que tal tirar uma foto sua escutando e compartilhar nas redes sociais? Lembre de me marcar, porque eu quero comemorar junto com você. Esses áudios podem ser escutados sempre, a qualquer hora. Você pode achar mais informações sobre mim no meu site, andreabrito.com, ou no Instagram, dea.brito. Lembrando que Brito com 2 T's. E não esqueça, se está se sentindo meio desanimado ou precisando de inspiração, volte aqui e tome uma dose de energia. Obrigada!